Olá, meus amigos do canal Quem Tem os Outros, sou Patrícia Rafaela e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês de um sonho que eu tive e foi uma experiência muito agradável e eu acredito que seja uma mensagem que traz para mim um significado muito importante e eu venho compartilhar porque às vezes Deus fala conosco de formas diversas, né? Tem pessoas que acham que Deus ele só tem uma forma de agir, mas Deus é multiplural, né? Então ele fala conosco através de sonhos, através da palavra dele, a palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada. Deus pode usar um profeta, pode usar uma pessoa, né, que às vezes nem é da fé, enfim, pode usar uma canção. Deus tem formas diversas para falar conosco. E aí eu trago isso para vocês, para que vocês pensem, né, nisso, né, se Deus ele não tem dado sinais, se Deus não tem tentado falar com vocês de formas diversas, né, Deus fala conosco nos nossos pensamentos, trazendo para nós, né, uma revelação no nosso coração, no nosso espírito. Então fiquem atentos, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, mas porque ela não está sensível aos sinais, aquilo que Deus realmente quer falar. E a própria mensagem desse sonho também, eu acho que traz alguns significados que podem também servir para você, né? O que foi o sonho? No sonho, eu estava com o meu esposo, né, o nosso filho, e mais uns amigos, né, do meu filho. E nós estávamos em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom, chegando lá, né, naquela cidade, naquele lugar, nós estávamos ali para comemorar, né, o aniversário do nosso filho. E no sonho, o meu marido fala assim: olha, nós não vamos conseguir comprar os ingressos para essas crianças. E eu falava assim, mas não faz sentido, nós estamos em Orlando, né? Vocês sabem que Orlando é conhecido pelos parques da Disney, né? Pelas atrações, são muitos parques temáticos, né? Tem a Disney, tem a Universal. E aí ele falava, não vamos conseguir comprar os ingressos para essas crianças. Eu falava, isso não faz sentido, porque nós estamos num lugar que é para isso, um lugar propício para isso. E aí, de repente, no sonho, nós nos vemos de frente para o parque. Sabe quando tem ali a entrada do parque e você tem aquelas grades, né? Como se fosse o controle ali para você acessar ao parque. Quando nós estávamos ali, todos nós, eu, meu esposo, meu filho, com as crianças, de repente aparece um homem que eu nunca vi, um japonês, não sei se era japonês exatamente, mas era um asiático, coreano talvez. Esse homem chegava com caixas, caixinhas brancas, e entregava cada uma das caixinhas para as crianças. E nas minhas mãos, ele entregava 2 cartelas bonitas, azuis, brilhosas. Não tinha nenhum nome, não era nominal. E junto com essa cartela tinha ali mais alguma coisa, como se fosse um panfleto, alguma coisa assim, um panfleto de boas-vindas, e com clips, e ele me entregava aquelas 2 cartelas, né? E quando as crianças começavam a abrir as caixas, ali tinha um kit de ingressos para todos os parques da Disney, e no que ele nos entregou também eram 2 ingressos, né? Como se fosse para mim e para o meu esposo. E aí nós ficávamos maravilhados, né, com aquilo e entrávamos nos parques. Então, assim, para mim essa mensagem, ele traz o significado que é: Deus, ele traz a provisão. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente tem um sonho, tem um desejo, tem uma necessidade, um projeto, tem alguma coisa ali que a gente precisa e a gente simplesmente não sabe o ponto de partida, a gente não tem os recursos, ou os materiais, ou o dinheiro, ou seja lá o que for, para poder concretizar aquele sonho. Mas Deus, ele é Deus de provisão, e a provisão ela pode vir de uma forma inesperada, às vezes por uma pessoa que a gente nem imagina que venha por ela, ou de uma forma que a gente nem imagina que possa ser, né? No sonho foi isso, veio um homem que é desconhecido, né, que a gente não sabe quem é, e ele vinha com esses presentes, né? Quando eu vejo aquela cartela sem um nome, eu imagino que aquilo se trata de uma cortesia.
E a cortesia, ela tem um significado muito especial, né? Porque não foi comprado, né? Não significa que aquele homem foi lá e comprou aqueles ingressos. Ele foi simplesmente doado, ele foi dado, né, gratuitamente, né, como uma forma ali de agradar, ou uma forma de presentear, uma forma de, enfim, de beneficiar aquela pessoa, né? No caso, eu estava recebendo aquilo. E assim é o favor de Deus sobre as nossas vidas. A gente não precisa merecer, a gente não precisa ter os créditos, né? Deus, ele dá de uma forma muito gratuita pra gente, porque a misericórdia dele é infinita, né? A Bíblia vai falar isso. Até para com os maus, Deus, ele é misericordioso. Então, essa é a minha mensagem para você, né, que está preocupado, que às vezes não se sente digno, né, de um favor de Deus. Nós não precisamos ter nenhum mérito para receber nada de Deus. Se assim fosse, nenhum de nós seríamos agraciados, não receberíamos nenhuma bênção, não teríamos direito à salvação. Tudo que nós recebemos de Deus, né, e o principal de todas elas, a principal bênção, que foi o direito da salvação, né, o direito de nós estarmos diante de Deus, né, através de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu no Calvário, ele paga essa dívida por nós. Ele derrama o sangue e ele paga a dívida. Então não é por mérito, não é porque você é muito santo ou muito pecador, ou porque você vai muito à igreja, ou porque você talvez nem vá à igreja. Não é por mérito, por ações, não é porque você é muito bondoso, caridoso, não é porque você ajuda aos pobres ou que você faça caridade. Não é sobre isso, né? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela é sobre todos. E de uma forma que a gente simplesmente aceita essa graça sobre nós. Então peça o favor de Deus, né? Jesus disse: aquele que pede, recebe. Tem um versículo que eu gosto muito, que Jesus fala: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial não vos dará também bênçãos a todos aqueles que vos pedirem. Então peça ao Pai, fale sobre as suas necessidades, fale sobre o que você precisa, e Ele certamente vai prover. Se você não tem a coragem de crer na provisão, no sobrenatural, no extraordinário, é como se você estivesse afrontando a Deus e dizendo: não, Deus, ele não é capaz de fazer essas coisas. Então, creia somente, confie somente, descanse, aprenda a descansar em Deus, né? Tem pessoas que vivem de um lado para o outro, correndo, trabalhando e se cansa o tempo todo, e essa pessoa não consegue simplesmente confiar no Pai, confiar na provisão, confiar no sobrenatural, confiar na palavra, né? Quando Jacó, ele estava lá dormindo na pedra, e ele tem um sonho, ele tem a visão, né, sobre a escada, onde ele vê anjos subindo e descendo, e aí ele segura o anjo e ele fala: não, você não vai subir enquanto você não me entregar a minha bênção. Então eu creio, né, no mundo espiritual, eu creio que essa escada, né, espiritual, que a gente não vê, que é invisível, ela de fato existe. Eu creio que Deus, ele ordena os anjos para trazer as bênçãos, né? Então os anjos vêm, colhem, ouvem as nossas orações, levam para o Pai e voltam com essas bênçãos. E às vezes a gente não somos capazes de receber, porque não temos a maturidade espiritual, né, de reconhecer a graça e a infinita misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A gente quer tudo pela nossa força, nosso braço. A gente quer dizer que foi porque nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não, gente, não é nada sobre a fé. Não significa que a gente não tenha que fazer os nossos propósitos espirituais. Ele nos abençoa, né? É importante os votos, é importante o jejum, é importante, né, nós fazermos coisas que vão realmente fortalecer a nossa fé, e atrair a atenção de Deus, né, através do nosso exercício de fé. Mas não significa que quando Deus nos abençoa é porque nós fizemos alguma coisa. Não é dessa forma.
Então, aprenda a simplesmente confiar no Pai, porque Ele é um Pai bondoso, Ele é o Pai que cuida de nós, Ele é o Pai que nos abençoa. Então, viva isso, aprenda a viver dessa forma. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês essa experiência e certamente Deus, Ele tem nos abençoado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.